Pessoal, é surreal. Por conta de algumas decisões ali do Congresso Nacional, o pessoal da Globo News surtou de vez. E agora eles não estão fazendo a menor questão de mostrar a sua militância em favor do governo, né? E contra as decisões do Congresso Nacional que vão contra a vontade do governo, né? Eles estão surtados lá na Globo News e fazendo uma militância desesperada. Perderam completamente a vergonha esses dias, né? Estão declarando guerra ali contra o Congresso em defesa do governo Lula. Porém, toda essa defesa é bastante hipócrita, né? E é isso que nós vamos ver durante esse vídeo. Bom, para começar, o pontapé inicial para que gerasse toda essa ira lá da Globo News foi o fato que aconteceu no início dessa semana, onde o Congresso votou um regime de urgência para acabar com o decreto que o Lula tinha feito para aumentar o IOF. Aí ontem, pessoal, terça-feira, o Congresso derrubou vários vetos que o governo Lula, que o Lula havia feito, e um deles pode vir a gerar aumentos nas contas de luz. E aí, mais tarde, né, foi feita a leitura para que se inicie a CPMI do aposentão, né, o roubo dos aposentados, né, o roubo no INSS. Aí foi a gota d'água para o pessoal da Globo News partir para uma militância desenfreada. Pessoal, é óbvio que ninguém aqui está defendendo aumento de conta de luz. Eu sou completamente contra aumento na conta de luz. Mas a questão aqui não é essa, né? O Congresso fez esse veto que pode ser que vá aumentar a conta de luz, ainda não é certo, mas a questão aqui é a hipocrisia do pessoal da Globo News, que critica o veto ao Lula, né, que pode aumentar a conta de luz, mas que defende o aumento do IOF, que é um aumento de impostos para toda a população brasileira. Então é uma hipocrisia danada. O aumento de impostos do governo Lula eles defendem, mas a possível aumento na conta de luz eles são contra. Vamos dar uma olhada na primeira comentarista tecendo aí as suas críticas contra justamente esses fatos. Absolutamente inacreditável o empreendimento Sim. contra o Brasil que o Congresso tem patrocinado nas últimas semanas, nos últimos dias, em particular nesta semana, né? Segunda e terça foram 2 dias, de fato, a serem esquecidos. Esquecidos por quem? Por quem minimamente levou a sério um discurso de alinhamento, diálogo republicano na direção de medidas que façam o país caminhar na direção do equilíbrio fiscal, da racionalidade e da eficiência das contas públicas a serviço da população. O interessante é que se o governo Lula aumenta impostos, né, para a Globo News, é uma medida ótima, pois vai trazer o equilíbrio fiscal ao governo Lula, né? O governo que está gastando demais, ele aumentando impostos, as contas vão se equilibrar, né? Mas se o Congresso toma uma medida que pode vir a causar um aumento de luz, aí é uma medida contra o Brasil, né? Contra a população brasileira. Com esse tipo de argumento, a hipocrisia fica cada vez mais escancarada, né? Antes de dar sequência nos comentários hipócritas lá do pessoal, né, dos pseudo-jornalistas da Globo News, vamos lembrar o que aconteceu no ano passado. Olha aqui, ó, o governo editou uma MP para salvar a distribuidora de energia do Amazonas. O texto flexibiliza regras regulatórias e repassa parte dos custos para a conta de luz de todos os contribuintes para reverter a crise financeira da Amazonas Energia. Ou seja, para salvar essa empresa Amazonas Energia, o governo aumentou a conta de luz de todos os consumidores. E o pior de tudo é que você não faz ideia, mas essa Amazonas Energia
há poucos dias antes de o governo tomar essa medida, havia sido comprada pelos irmãos batistas, que são os amiguinhos do Lula, tá? Ela foi comprada pelos irmãos batistas, os tão queridos amigos do Lula. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: vocês por acaso viram no ano passado aí o pessoal da Globo News revoltado com essa decisão do governo de aumentar a conta de luz para toda a população simplesmente para ajudar a Amazonas Energia, que foi comprada pela JF, né, que é dos irmãos batistas, os grandes amigos do Lula? Eu não me lembro de ver eles darem nenhum pio sequer sobre esse assunto. Mas hoje à tarde eles estavam revoltadíssimos. Vamos ver aqui o comentário da Andréia Sadi e outros comentaristas. Vamos lá. Não, é inacreditável do ponto de vista do senso de urgência, aquilo que eu falo sempre aqui. A gente que está sempre acompanhando, conversando com o deputado e senador, eu fico muito impressionada em como eles conseguem usar a criatividade para atrapalhar a vida das pessoas, porque é disso que se trata quando você vai aumentar a conta de luz. É mais uma conta. Agora, vamos assumir lá na frente essa responsabilidade por um aumento que vai ter impacto na inflação, ou vão dizer que é o governo federal que não trabalhou direito e por isso a inflação está subindo também, né? Mas isso já está posto. Já está posto. Esse vai ser o discurso. Assim, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. O Congresso não está fazendo a sua parte. E o governo também não está fazendo a sua parte. Pelo contrário, né? Quer dizer, não só não está fazendo a sua parte, como está onerando o país. Então, não é só não fazer a parte no sentido de apresentar propostas que ajudem o país a avançar. Ele, na verdade, está se rendendo, né? Avalizando propostas que são nocivas ao país, à sociedade, aos consumidores. Me veio a ideia de um Congresso refém do lobby organizado de interesses econômicos, mas é refém por livre e espontânea vontade. Então não é refém no sentido de um sequestro, né, involuntário. É um refém de bom grado, é uma aliança com os setores. Eles pagam o resgate. Exatamente, é uma sociedade, uma sociedade, uma aliança com os setores organizados, privilegiados, que se recusam a fazer um aceno na direção de um país mais equilibrado, numa sociedade profundamente desigual, como nós sabemos que é a brasileira. Eu diria, pessoal, que eles só não são mais hipócritas porque não tem espaço para ser mais hipócrita, não cabe mais hipocrisia dentro deles. É uma coisa incrível. Mas vocês pensam que ficou por aí? Não, não, não. Vamos ver mais um pouco da revolta da Andréia Sadi e de seus companheiros comentaristas ali sobre o Congresso Nacional, né? A revolta estava toda voltada contra o Congresso e era uma militância generalizada. Vamos ver. De aprovar essa medida que a gente está contando, que mexe nas contas do consumidor, o Congresso aprovou no mesmo dia um pacote de projetos que aumentam os gastos do governo. Essas votações aconteceram exatamente em meio a essa discussão de ajuste fiscal e da crise do governo Lula pela aprovação do decreto que aumenta o IOF. Vou apontar aqui para vocês quais são essas medidas para a gente poder comentar. Aqui, começando por essa, o Congresso dando aval a uma proposta que permite o uso de emendas para pagamento de salários de profissionais da saúde. Essa medida, gente, ela contraria o Tribunal de Contas da União, o TCU, e também o Ministério da Saúde. Essa proposta deve mexer com 12 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento deste ano. Então, para a gente trazer aqui para vocês esse primeiro... Essa também é um espanto à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que é muito específica em relação à proporção do orçamento que pode ser usado para pagamento de funcionalismo, etc. Então, você cria uma brecha e me preocupa, Sadi, essa medida especificamente sendo aprovada no ano anterior às eleições. Então, a sensação é de que essa autorização flerta com esse tipo de medidas, que vai permitir contratações e, portanto, uso eleitoral.
Pessoal, vocês lembram quando o Bolsonaro baixou os impostos para que o preço da gasolina ficasse mais barato? Pois é, naquela época eles desceram a lenha, né, dizendo que eram medidas eleitoreiras, né, só para ganhar a eleição, tal. Desceram a lenha pra caramba. Quando o Lula, por exemplo, fala que vai isentar parte da população de pagar a conta de luz, sendo que a outra parte vai ter que pagar por aqueles que não pagam, né? Aí é um governo maravilhoso que quer ajudar os pobres, né? É uma coisa incrível. A militância e a hipocrisia desse pessoal da Globo News, desses pseudo-jornalistas, né? Porque estão lá, na verdade, só para defender o governo, né? Parece que foram contratados exclusivamente para tentar passar pano para o governo e defender o Lula, né? Então não tem como, né? Realmente é uma hipocrisia generalizada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e também deixa o seu comentário, beleza? O que você está achando de tudo isso? Qual a sua opinião sobre o governo Lula? O governo Lula está indo bem? Está indo mal, né? A Globo News fala a verdade? O que você acha? Você concorda comigo que eles são militantes? Deixa o seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus possa proteger o nosso país. Até mais.